Olá, pessoal. Segue mais uma série, né, de apresentações de seminários, né, das disciplinas de tópicos especiais em fundamentos de computação, de matemática e estatística para ciência de dados, né, do professor Rômel Melgaço Barbosa, né. Então, o grupo, né, é formado por mim, Bernard Silva de Oliveira, por Fábio Alves Martins Pereira e por Wesley Modanês Freitas, né? Então, ficamos responsáveis, né, de estar falando, estar mostrando para vocês sobre um pouco, né, sobre a parte de probabilidade e de distribuição, né? Então, a gente vai estar apresentando para vocês, né, alguns exemplos, né, o que que é a probabilidade, né? Algumas distribuições existentes, isso tudo aplicado, né, pessoal, para a parte de machine learning, né? Machine learning e ciência de dados, ok? Então, né, como eu falei para vocês, então a gente vai estar falando um pouquinho sobre o capítulo 6, né, que ele fala um pouquinho sobre a probabilidade e a distribuição, né? Então, no lado esquerdo a gente pode ver a capa do nosso referencial teórico, né, que é Matemáticas, né, para Machine Learning. Então, a gente utilizou esse livro como base para a gente estar construindo, né, tanto a nossa apresentação, né, como esse vídeo que está sendo feito e também o nosso relatório, tá bom? Então, o que que seria, né, a introdução, né? Primeiramente, né, temos que entender as definições de probabilidade, né? Então, onde pode ser considerado uma fração de ocorrência de um determinado evento, ou também a descrição e eventos que ocorram de forma aleatória, né? Então, a gente vai, quando for pensar em probabilidade, né, então uma fração daquela ocorrência. Ah, por exemplo, qual a probabilidade de chover no mês de março, né? Qual a probabilidade de chover no mês de abril? Qual é a probabilidade de chover no próximo ano, né? Então são frações de ocorrência de um determinado evento, mas também ele pode ocorrer com vários eventos. E esses eventos que eles podem ocorrer de forma simultânea, né? Ou também eles podem ocorrer, né, pessoal, de forma aleatória, né? No caso aqui no exemplo que está no slide, né, eu coloquei, por exemplo, qual que é a probabilidade de um lançamento de dados? Não podemos determinar o resultado, mas sim podemos observar a sua regularidade dos resultados ao jogar diversas vezes esses dados, né? Tipo assim, a gente vai jogar, tem uma probabilidade de acontecer isso daí, mas a gente vai observando, vai fazendo estudos probabilísticos para ver qual que é a regularidade que vai acontecer um resultado, né? Por exemplo, eu lancei, apareceu o valor 1, depois eu jogo de novo, aparece o valor 1 de novo, depois eu jogo, aparece já o valor 2. Então a gente vai estudando, de acordo com esses eventos vão ocorrendo, a gente vai citando qual que é a probabilidade de ocorrer este evento, ok? Probabilidade. Primeiro, a ideia é saber o que seria essa probabilidade, né? Então, quando a gente pensa em probabilidade, probabilidade é o quê? É verificar a ocorrência de um determinado evento em um espaço aleatório, né? Então, de acontecer, tipo assim, chover no mês de março. Então, eu escolhi de forma aleatória o mês de março, qual que é a probabilidade de fazer aquela chuva, né? Mas antes de a gente construir, né, verificar essa probabilidade, primeira ideia é a construção de um espaço de probabilidade. Por quê? Isso permite, né, a gente quantificar essa probabilidade. Então, formar um espaço onde tenha esses eventos, as amostras, né? E depois a gente começa a construir a probabilidade que isso pode ocorrer, né, pessoal? Então, a primeira ideia diante da construção da probabilidade é fazer a construção de um espaço de probabilidade. Tá? O espaço de probabilidade ele tem o intuito de abstrair o mundo real com resultados aleatórios. Então eu vou abstrair o que acontece no mundo real, mas de forma aleatória. Né? Então eu não tenho uma regra de que isso aconteça, mas tudo, até na aleatoriedade, a gente tem que seguir algumas regras, né? Nem, por exemplo, eu vou citar quando a gente vai fazer técnicas de amostragens, né? Por exemplo, tem a amostragem estratificada aleatória. A gente vai pegar amostras de qualquer jeito, mas só que a gente vai seguir uma certa norma, né, que no caso seria a estratificada. Então a gente vai pegar essas probabilidades que ocorrem, mas dentro dos seus estratos,
né? Então, até a própria aleatoriedade, ela tem uma regra para que ela seja, para que ela aconteça, tá, pessoal? Agora o seguinte, como eu falei do espaço de probabilidade, né? Neste espaço de probabilidade, a gente são inseridos alguns conceitos, né? Primeiro, o conceito de espaço amostral, tá? No próximo slide eu vou estar mostrando para vocês o que seria esse espaço amostral. Depois, o espaço de eventos, tá, pessoal? E depois a probabilidade. Aí sim a gente vai entrar na probabilidade se, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar na construção da probabilidade. Qual que vai ser o espaço dessa amostra, né? Qual que vai ser os elementos que vão ser trabalhados com isso. Depois, o espaço de ocorrência desses eventos, né? Depois que a gente vê o espaço que esses eventos vão ocorrer, né? A gente vai, e depois que a gente observa o espaço que vai ocorrer esses eventos, depois a gente vai ver a probabilidade que esses eventos possam ocorrer. Então, essa é a construção de um espaço de probabilidade, tá bom? O que seria, por exemplo, o espaço amostral, né? Então, eu tenho um conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Por exemplo, eu coloquei aqui ó, o lançamento de uma moeda duas vezes, né? Quando eu lanço uma moeda duas vezes, ele pode ter um espaço amostral, né? Então, por exemplo, a moeda, ela tem cara e tem coroa, certo? Então, com isso, por exemplo, se eu fizer lançar essa moeda duas vezes, ela pode ocorrer várias análises combinatórias, ela pode ocorrer várias combinações. Na hora que eu jogar duas vezes, ela pode acontecer de que cai cara a cara, que a gente pode ver no exemplo aqui, ó, cara a cara. Depois eu posso jogar de novo, ela pode cair cara ou coroa, certo? Depois eu posso jogar de novo, ela pode acontecer coroa na primeira e depois cara na segunda, e depois ela pode acontecer coroa e coroa, tá? Então, esses são todos os resultados possíveis de acontecer. Então, quando a gente vai estudar um espaço amostral, então é um conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento, né? Então, quando você for fazer sua tese, né? Então, você verifica quais são os possíveis resultados que eu possa acontecer naquela tese. Então, aquilo ali é o meu espaço amostral. Então, aquela é a minha amostra que eu posso conseguir, tá? Então, meu espaço amostral então, é um conjunto de todos os resultados possíveis do meu experimento. Correto, pessoal? Que nem, por exemplo, se eu jogar um dado que tem 6 faces, eu jogar ela duas vezes, né? Jogar 6 vezes, né? Então, na primeira 6 vezes, ela pode cair 6 vezes. Se eu jogar de novo, ela pode cair 2 no último elemento. Depois eu posso jogar ela 6 vezes, pode cair 3. Depois eu posso jogar 6 vezes, pode cair no final 4. Então, isso vai ser todos os resultados possíveis do meu experimento. No caso aqui eu coloquei na moeda, porque a moeda, como eu tenho só duas informações que pode acontecer, então meu espaço amostral vai ser menor do que um dado, tá? Jogar um dado. Beleza, pessoal? É o seguinte, agora, outra coisa também é o espaço de eventos. O que seria o espaço de eventos? O espaço de eventos é um espaço em que uma série de resultados com alto potencial de ocorrência ou experimento, né? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, eu tenho um baralho de 52 cartas. Quantos reis podem ser selecionados, né? Então o espaço de eventos seria 4 elementos. Por quê? Porque pois no baralho eu só tenho 4 reis, independente do naipe de que eles fazem parte. Então o que seria o espaço de evento? É uma série de resultados com alto potencial de ocorrência seus experimentos. Então, é um espaço na qual eu posso ter uma grande ocorrência dentro do meu experimentos, né? No caso aqui que eu citei das cartas, né? Por exemplo, qual que é o meu espaço de eventos, né? Por exemplo, eu quero selecionar reis, então eu posso selecionar ele de 4 formas, né? Então meu problema é achar reis, independente do naipe. Então meu espaço de eventos são 4 elementos, pois o baralho possui 4 reis, tá? Então o espaço amostral é a probabilidade, são os possíveis resultados que pode acontecer, e o espaço de evento é uma série de resultados em relação à ocorrência do que eu quero para o meu experimento, tá bom? Então esse aqui é o meu espaços de evento. Depois, por final, vai ter o que? A probabilidade, né? Aí sim, primeiramente, eu tenho, né, voltando aqui, meu espaço amostral, que é os resultados possíveis. Depois, eu tenho meu espaço de eventos,
que são a série dos resultados com alto potencial de ocorrência em seus experimentos. Então, o que eu quero que aconteça, né? O evento que eu quero que aconteça, né? Depois que eu souber os eventos que eu quero que aconteça e o espaço total que eu tenho de possíveis ocorrências, aí sim eu consigo ver a minha probabilidade de acontecer aquele evento. Por quê? Eu tenho o meu espaço de amostral, que são a quantidade de informações que ele pode ocorrer, certo? Depois eu tenho o meu espaço de evento, que é a quantidade de evento que pode ocorrer em um determinado experimento, e depois agora eu tenho a minha probabilidade, que é o quê? É onde cada evento associado a um número que mede a probabilidade e o grau de ocorrência que o evento pode ocorrer, tá? Então aqui quando eu falo de probabilidade, eu vou colocar em valores, né? Qual é a minha informação, qual que é o grau, né, a fração de ocorrência daquele evento. Então é por isso que é importante, pessoal, a gente ter essa observação da construção, como eu vou voltar aqui no slide anterior, da construção desse espaço de probabilidade. Porque a gente estuda o espaço amostral, o espaço de eventos e, por final, a nossa probabilidade. Tá? Então, a probabilidade, cada evento é associado a um número que mede a probabilidade ou grau de ocorrência que o evento ocorreu. A probabilidade de único evento pode estar entre o valor 0 e 1, tá, pessoal? Então, ele é um valor contínuo, tá? De 0 a 1, onde a probabilidade total sobre todos os resultados no espaço deve ser igual a 1. O que isso quer dizer? Se o espaço de evento for igual geralmente ao espaço amostral, então minha informação é que é de 100%, né? Por exemplo, eu quero que chova hoje, vai chover, hoje eu tenho uma probabilidade de 100% que vai chover hoje. Então, o que quer dizer? O que isso quer dizer? O meu espaço de eventual, ele vai ocorrer de uma única forma e vai cobrir todo o meu espaço amostral, que é o dia de hoje. Então, eu tenho 100% de probabilidade que vai chover, tá? Então, ele é igual a 1. Quando ele é igual a zero, é quando os meus eventos, né, meu espaço de eventos não condiz com o meu espaço total amostral na qual eu posso coletar. Então, eu não tenho probabilidade nenhuma, certo? Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de, no mês de março, ter o dia 32? Não tem, não existe isso. Então, a probabilidade é zero. Por quê? Porque meu espaço amostral, os meus dias vão até dia 31, certo? E o meu espaço de evento, que é o dia 32, ele não encaixa no meu espaço amostral, então minha probabilidade é zero. Então, tem uma probabilidade nenhuma que isso aconteça. Tá bom? Então, viu a importância? Então, os principais elementos, espaço amostral, depois o espaço de eventos, aí sim a gente pode calcular a nossa probabilidade, tá? Que é o que? É o evento associado a um número que mede a probabilidade ou o grau de ocorrência que o evento ocorreu ou que ocorra, tá? Então, ele sempre vai variar de 0 a 1, né? De 0 a 100%. Ele é um valor contínuo, então pode ser 0,1, 0,2, 0,3, e esses zero eles vão indicar a probabilidade, né? De 100%, de 90%, de 20%, e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Certo, agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte da probabilidade discreta, tá? E da probabilidade contínua, né? Antes de a gente adentrar as informações aqui de probabilidade discreta e probabilidade distinta, a gente vai ter que falar um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês falar sobre as variáveis aleatórias, né? Que são aquelas variáveis que ocorrem de forma aleatória, não é uma coisa determinística, tá? E essas variáveis essas variáveis aleatórias, na grande maioria, elas são informações que quantificam, né? Então, são informações quantitativas, né? Então, eu tenho essas variáveis de forma aleatória, mas só que eu tenho uma regra para poder distribuir essa informação, essa variável de forma aleatória, tá, pessoal? Aí a gente tem dois tipos. Tem a discreta, tá? Variável aleatória discreta, que é uma informação finita, né? Discreta, então é uma informação finita, né? É uma coisa mais única. Por exemplo, são valores que têm informação única, não informação única, informação na sua totalidade. Por exemplo,
Quantidade de alunos é uma variável aleatória discreta. Por quê? Porque eu posso ter um aluno, dois alunos, três alunos, quatro alunos, cinco alunos, então eu tenho valores finitos, né? Eu não tenho valores infinitos. Então eu tenho valores finitos, certo? Por que a gente precisa entender isso daí? Porque para a gente poder isso daí, para a gente poder entender esses tipos de variáveis que existem, aí a gente vai entrar na forma de cálculo de probabilidade a partir do valor que você quer, né? Por exemplo, e também a partir das suas distribuições, né? No caso aqui tem uma anotação sobre a distribuição normal. A distribuição normal ela vai sempre ali ó, entre valores que são de variáveis aleatórias mais de formas contínuas, tá? Não tão discreta, tá bom? Nem, por exemplo, aqui, a probabilidade discreta. Por exemplo, qual que é a probabilidade da turma do ano de 2024 ter alunos, né? Quantidade de alunos de 2 alunos até 10 alunos. Tá vendo? Então, eu estou analisando uma probabilidade, né? Primeiro, qual que é o meu tipo de variável aleatória? Discreta. Então, eu vou calcular uma probabilidade discreta, certo? Então, a minha probabilidade vai ser discreta, tá? É só para isso aí, é só esse assunto assim que eu coloquei para anteceder um pouquinho para falar sobre a probabilidade discreta, porque a gente tem que saber primeiramente a forma de variável que a gente vai trabalhar, né? Então, no caso aqui, as probabilidades discretas vão trabalhar com as variáveis aleatórias discretas, né? Então, vamos entrar agora a probabilidade discreta. Quando o espaço de um conjunto de dados é discreto, ou seja, os elementos são variáveis aleatórias finitas, a sua probabilidade é o produto cartesiano dos espaços do alvo com cada uma dessas variáveis. É dada por até lá, a probabilidade x, né? X é a probabilidade xi e y é igual a yj, né? No caso vai ser o quê? O número de eventos que pode acontecer no x e no y dividido pela totalidade, né? Então eu vou pegar os eventos que eu quero do estado de um evento x e de um evento y e dividir pela quantidade total de eventos, tá? Então essa vai ser a minha probabilidade discreta, né? Agora quando eu vou trabalhar com a probabilidade contínua, aí sim, aí vai ser as minhas informações vão ser os valores aleatórios contínuos, né? Então o que que seria isso? É quando o espaço do conjunto de dados é contínuo. Ou seja, os elementos que são as variáveis aleatórias contínuas que representam valores quantitativos em um determinado intervalo, né? Exemplos, por exemplo, eu quero ver um intervalo de qual que é a probabilidade aqui, ó, a temperatura variar entre 20 graus e 30 graus, ponto 2. Então eu já tenho uma informação mais contínua, né? Então ela tem um intervalo, eu estou intervalando isso daqui. Então não é um valor finito, né? Então eu posso ter valores de 20 graus ponto 1, 20 graus ponto 2, então é uma forma contínua, tá? Em espaços contínuos, existem dois aspectos técnicos adicionais que são contra-intuitivos, sendo que o primeiro é que todos os subconjuntos não são bem comportados no seu intervalo. Tipo assim, ele não vai ser discreto, igual, né, os números absolutos, né? Ele vai ter uma variação durante o seu intervalo, né? E em segundo, ao contrário dos espaços discretos, que é possível obter a contagem de seus elementos, né? Porque no objeto discreto, lá, eu consigo fazer a quantidade, né? Contar mais as minhas informações. Por exemplo, que nem eu falei lá, tem uns alunos lá que vai variar de 2 até 10 alunos. Então não tem um meio aluno, eu tenho um aluno, dois alunos, três alunos. E esses elementos, eles podem se repetir e a gente pode fazer uma contagem, né? Nessa turma deu 2 alunos, na turma anterior deu 2, na outra turma deu 10, então são informações que são contáveis, né? No contínuo a gente não pode considerar isso, por quê? Porque um elemento ele não vai ser muito similar igual ao elemento anterior, tá? Então, primeira coisa, a primeira definição é a função de densidade da probabilidade, né? Que é a função de RD, né? Que, em números reais, é chamada da função de densidade da probabilidade, né? Por exemplo, o f de x tem que ser maior ou igual a zero e se sua integral existir, dx é igual a 1, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da regra da soma
regra de produto e um pouquinho do teorema de Bayes, né? O que seria esse teorema de Bayes, né? O que é a regra de soma de produto e a regra de soma de produto, de soma e a teoria de Bayes, né? Então, primeiramente, o que é a regra de soma? A regra de soma é quando dois ou vários elementos, né, saber qual que é a probabilidade de pelo menos um dos eventos que ocorra, ou seja, que eventos sejam mutuamente exclusivos. Quer dizer, ou eu quero que aconteça um ou que aconteça outro. Por exemplo, eu tenho lá, eu vou no restaurante, aí eu ganho uma promoção lá. Ah, escolha o doce que você quer. Aí tem um doce de chocolate, tem o doce de morango, tem o doce de coco, aí tem um doce de é, morango com chocolate e tem o outro de um de doce de leite, tá? Aí você vai perguntar assim, ó, qual que é a probabilidade de eu ter só de chocolate e de baunilha, por exemplo? Então, eu quero ou um ou outro. Então, isso são o quê? São eventos que são mutuamente exclusivos, um ou outro. Então, essa é a regra da soma. Geralmente, no seu enunciado, vai ter essa palavra ou, né? Por exemplo, eu coloquei até um exemplo aí, ó. Qual que é a probabilidade de receber uma sobremesa de chocolate ou uma sobremesa de baunilha? Nesse caso aqui, né? Então a gente vai aplicar a regra da soma. Opa, a regra da soma, né? Como que seria essa regra da soma? A gente vai verificar qual que é a probabilidade, né? Como que ela é aplicada? É necessário calcular a probabilidade de cada elemento ocorrer. Por exemplo, qual que é a probabilidade que eu tenho de ocorrer de um elemento e qual que é a probabilidade que eu tenho de ocorrer desse elemento. Depois eu faço a soma entre eles, eu vou verificar qual que é a probabilidade de eu ter ou uma sobremesa que seja de chocolate ou uma sobremesa que eu tenha de baunilha. Por quê? Porque eles são mutuamente exclusivos, tá, pessoal? Então eu vou fazer essas operações. Qual que é a outra regra também? É a regra do produto, né? Essa regra do produto é o que? É aplicada quando dois ou vários eventos ocorram de forma simultânea. Geralmente é utilizado a letra E no enunciado do problema. Pode ser interpretada como o fato de que toda distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias podem ser fatoradas ou de duas distribuições, tá? Nesse caso aqui na regra do produto é quando eu quero verificar probabilidades, tá, pessoal? Probabilidades que aconteçam elas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero saber se eu quero uma sobremesa de chocolate e morango. Então, qual que é a probabilidade aí elas não são mutuamente exclusivas, tá? Eu quero saber qual que é a regra, como que ela vai acontecer de forma simultânea as duas probabilidades. Então, essa é a regra do produto, tá? E por final também a gente vai tem o teorema de Bayes, né? Então geralmente o teorema de Bayes ele se aplica muito àquela probabilidade condicional, tá, pessoal? Então tipo assim, para que ocorra um evento, ele tem uma condição, uma pré-existência que uma outra condição ocorra, né? Que nem por exemplo assim, ó, é, vamos dar um exemplo aqui de piloto de corrida de Fórmula 1, né? Geralmente assim, ó, a probabilidade de aquele piloto ganhar, né? Qual que é a probabilidade daquele piloto ganhar, sendo que aquele piloto, quando chove, ele tem uma probabilidade de 60, 80% de ganhar a corrida. Então, essa chuva é uma condição a priori para me calcular essa minha probabilidade de ele ganhar. Então, uma probabilidade mais condicional, tá bom? Então, vou ler aqui. Então, na aprendizagem de máquina e na estatística bayesiana, muitas vezes estamos interessados em fazer inferências de variáveis aleatórias não observadas, seriam as variáveis latentes, visto que observamos outras variáveis aleatórias. Suponhamos que temos um conhecimento prévio P sobre uma variável aleatória não observada, x, e alguma relação entre a probabilidade desse evento x que ocorrer em y, né? Então, entre x e a segunda variável aleatória x, y, podemos observar, é o caso que eu falei, qual a probabilidade dele, esse cara, ganhar dia de chuva, sendo que na chuva ele tem uma probabilidade alta de ganhar.
né? Então, se observamos y, podemos usar o teorema de Bayes para tirar algumas conclusões sobre x, dados os valores y observados. Então, quando eu tenho uma probabilidade talvez condicionante, né, na qual eu tenho um conhecimento, uma evidência a priori, então geralmente eu aplico muito o teorema de Bayes, tá? Então, aqui seguindo aqui a formulação, né, por exemplo, eu tenho uma probabilidade x, sendo que y já ocorreu, né? Que vai ser igual à probabilidade de y que ocorreu em cima de x, né? Sendo a probabilidade, né, a priori de x, né, que eu quero saber de x, sendo que a minha probabilidade evidencial aqui já ocorreu, é a minha probabilidade de y. Ok, pessoal?